a casa foi demolida, já houve um processo de ocupação na área. E nesse local, pelo que a gente soube, a partir de uma reportagem de jornal, era uma casa que pertenceu ao Eduardo Angelim, o presidente Cabano, uma das principais lideranças do movimento. Então, há alguma referência à cabanagem nesse espaço aqui, e na leitura que eu fiz sobre identidade amazônica, quando eu falei da memória da cabanagem, eu fiz um link, quis fazer uma aproximação a partir de uma indicação do Eidolfo Moreira, que dá nome a Fumbosque, e também do Dalcídio Jurandir, dessa proximidade de você tentar ressignificar a cabanagem quando ocorre o Círio de Nazaré. Todo ano, quando as pessoas vêm do interior nas embarcações e a cidade de Belém é invadida, né, pelos romeiros, como eu chamei, mas essa não é uma ideia minha, outros autores falam disso. Ocorre uma espécie de rio de gente em Belém durante o Círio, que é como se fosse a cabanagem acontecendo de novo todo ano, porque a cabanagem em si, se ela tinha algum projeto, era a ideia de que você deveria quebrar essa sociedade desigual, marcada pela exploração do homem, né, da violência que marca as populações da Amazônia. E aí a gente escreveu sobre isso. Um dos pontos de partida da minha escrita é esse lugar. Eu acompanhei o Círio Fluvial aqui durante algum tempo para poder tentar ressignificar a ida das embarcações durante o Círio para chegar em Belém. É como se você tivesse uma invasão cabana em Belém. Então, eu falei desses três elementos. Um que eu não consegui falar ainda, mas quero falar, é sobre um quarto elemento que eu penso que identifica, ajuda a pensar a identidade amazônica, que é o trapiche. Né? Que é o trapiche. Então, nesse ponto aqui, é importante perceber a ocupação do lugar por conta da utilização dos casarões antigos, que parte deles são do período da borracha, tá? E essa dinâmica do trapiche, que é fundamental para a cidade de Belém, não é só para Icoraci, né? Então, quem vai falar aqui, na verdade, é a Sofia. Prazer, meu nome é Sofia. Eu sou moradora da ilha de Cotijuba, então eu faço esse percurso diariamente, vindo de barco. Então, primeiramente, o trapiche, a retomada dele começou final do século XVIII e início do século XIX. E ele sempre foi um ponto estratégico dessa questão de ida e vinda, de transporte e de materiais, como a madeira, a questão do açaí, de outros materiais extrativistas, né? Antes do trapiche, como vocês podem ver a nossa sonografia, né, dos popopôs, antes ele era feito de madeira e não tinha essa escadaria bem desenvolvida. Era só um morro que a gente descia para poder fazer essa questão de transporte. Antes, do outro lado, tem o porto do poeta, do Antônio Tavernari. E tinha uma questão que era a questão religiosa também, onde tinha a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes lá. Então essa questão de fé, ela sempre foi muito ligada. Aqui também tem a questão do Círio Fluvial, que o professor comentou, que é uma questão do mar de gente, né? A gente relaciona mais com a questão do Piracema, que é quando os peixes se locomovem, né, para fazer a desova. Então a gente fala que é também a questão das pessoas. Então aqui antes tinha a questão do tráfego humano também, que era onde era a questão das embarcações que iam no auge da época da borracha. Mas com o final da época da borracha, que foi o final do século XIX e o início do século XX, ele se tornou um ponto menos assim, agitado, porque foi se aprimorando a questão dos ônibus, das ferrovias de trem, das questões de transporte, carros, essas coisas. Então ele foi se tornando um ponto menos assim frequentado. Mas como vocês podem ver, até os dias de hoje, atualmente, ele continua sendo um ponto de transporte
e da questão da retirada do açaí, do transporte para venda. Eles trazem das ilhas de área insular para fazer a questão da venda aqui. Então vocês podem observar também essa questão cultural, porque além do trapiche ser uma questão de transporte, ele é um ponto cultural muito importante daqui de Coraci, porque além dele afetar a nossa vida social e cultural, ele também é uma questão assim familiar, porque muitas pessoas necessitam dele e assim para trabalho, saúde, estudo, pois tem muito esse tabu, né, ainda relacionado de que as pessoas que moram do outro lado do trapiche, elas têm que se locomover, sabe? Elas têm que dar o jeito delas para poder fazerem parte de Coraci. Mas a gente meio que mora numa periferia, só que numa periferia de área insular. Então esse ponto é realmente uma questão, um ponto muito importante, sabe? Ele é uma herança cultural, realmente. Até porque a gente tem essas questões de tocadas, de batucadas, tem a questão religiosa. Vocês podem ver na concha acústica, ainda tem muitos shows de pessoas que fazem essa relação de serem ribeirinhas, serem quilombolas e frequentarem o trapiche. Entenderam? Então é basicamente isso. Muito obrigada a todos. Destacar aqui também a questão dos casarões, porque olha só, existe essa espécie de uso privado dos casarões, né? Sobretudo para a questão do lazer e também para os restaurantes. Esses casarões aqui, eles remetem àquilo que o Milton Santos fala sobre os diferentes usos dos espaços urbanos. No caso dos casarões, eles têm uma espécie de dupla função, porque eles funcionam como restaurantes na parte de baixo e na parte de cima normalmente a moradia, né? São casarões que remetem à ocupação do distrito, sobretudo no contexto da borracha, porque é quando as pessoas de posse de Belém, que estão enriquecendo com a exploração da borracha e também com a exploração da mão de obra utilizada nesse tipo de atividade, usam essa riqueza para poder construir casarões de grande porte, né? Usando diferentes estilos arquitetônicos, tanto aqui como em Mosqueiro, que também tem muitos casarões do mesmo período, tá? A gente vai entrar pelo mercado e depois nós vamos andar para um desses casarões, que é a biblioteca, tá? Então aqui há a necessidade de um cuidado maior, porque existe uma utilização irregular das calçadas por conta das pessoas que trabalham, né? Elas precisam trabalhar, mas tem essa questão do uso da ocupação irregular das calçadas. Tentar atravessar na faixa aqui, aí a gente caminha, entra no mercado. Eu vou ver se tem uma pessoa que ficou de nos receber para falar rápido do trabalho. Depois a gente sai, aí caminha de novo pela calçada em direção à esquina próxima lá. Aliás, é a segunda esquina, né? Que é a segunda esquina, que é onde está o casarão. E lá a gente vai poder falar de 2 pontos, tá? Tudo bem? Então vamos caminhar.